Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo ao Planeta Estudantil, não é neste canal que eu arrebento com a matemática e também com a física, tá bom? Este é um vídeo, mas temos uma videoaula em que eu aí estarei gravando a resolução do exame de física de 2021. 12ª classe. Este exame que pertenceu a um exame final de física no ano de 2021, como eu já referi aí, tá bom? Então, meu amigo, acompanhe estes meus vídeos aí que eu deixo para ter as resoluções dos exames dos anos anteriores, não é? Dos exames dos institutos, das escolas gerais, por aí, não é, meu amigo? Então, para que você esteja pronto para arrebentar em qualquer lugar que você for, porque estes exames aqui você pode usar eles tanto na escola secundária, assim como para se preparar para os exames universitários, assim que é. Então este vídeo eu estaria dividindo aí em duas partes, não é? Em que a primeira parte estaria gravando aí de 1 a 20 e a segunda parte estaria gravando de 21 a 40, não é? Então acompanhe aí a resolução. Se você chegou aí, este aqui é o seu canal, o Planeta Estudantil. Então vamos a mais um vídeo. Venha comigo. Ok? Eu trago aí minhas figurinhas, tá bom? São três figuras, que é esta daí e esta aqui. Três figuras que nós estaremos a trabalhar aí, mas essas figuras não são totalmente da minha autoria, porque eles estão aqui pendentes, ou seja, calham aqui no exame. Eu desenhei eles para melhor explicar aí eles para você, não é, meu amigo? Então, sem mais delongas, vamos direto para o número 1. Número 1 é só questão de análise e você já vai arrebentar. Só analisando e já arrebentou. Então vamos lá derrubar essa questão número 1. Diz aí, a primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, mesmo apresenta velocidade o que? Constante. A alternativa correta, eu não vou demorar aí somente para dizer qual é a alternativa correta. Eu já vou marcando aí o A. Infelizmente eu já encontrei um exame sujo aí, não tive como digitar um novo, mas estou marcando as opções corretas, redigindo tudo, tá? Então, se você analisar bem, diz que apresentará um movimento circular uniforme, terá um deslocamento igual a zero, terá um movimento uniforme variado. Você nota que a primeira lei de Newton é a lei da inércia, não é? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a lei da inércia, ela fala da velocidade que ela é constante. Diz que a velocidade ela é constante. Se ela só é constante se o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo for o que? Zero. Então é só isso que você precisava e já arrebentava. Tá bom? Vamos aí para número 2. Número 2 eu já trouxe aí a minha figura. Para número 2 eu já trago aí a minha figura, tá bom? Essa figura está patente no exame, não é? Não sou eu que inventei ela. Está patente no exame, você consegue ver aí. Número 2, para número 2, esta figura aí, está? Então vamos lá ler aí e vermos o que estamos à busca nesta figura. Diz aí, a figura representa dois blocos empurrados pela força F, tendo adquirido uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, não é? Dizem aí que a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, assim que é. Então, qual é em Newton o valor da força? Tá bom? Então vamos lá, só analisando aqui direto do meu gráfico. Dizem aí que querem o valor da força olhando para este gráfico. Eu já desenhei aí o gráfico, não é? O objeto, tá bom? Aqui existe essa força F, não é? Essa força F, meu amigo, você nota que ele empurra esses dois blocos pela seta aqui, que já foi nos proposta. Você nota que ele está a empurrar o quê? Esses dois blocos aqui. Ele empurra esses dois blocos, tá? Se ele empurra esses dois blocos que nós temos aí, o que acontece? Se nós queremos a força, você só tem que lembrar
aí da segunda lei de Newton. Só tem que lembrar aí da segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. É só isso. Lembrar que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é igual. Para você obter a massa, e você nota que esta força está a empurrar esses dois blocos, é só somar esses dois blocos aí, fazer mais aí que você já arrebenta. 13 mais 9, isto aqui vai dar aí 12 quilogramas. Ou seja, esta aqui é a minha massa total, porque a força empurra os dois blocos juntos, tá? Então eu teria aí 12 vezes o 3. 12 vezes 3 eu teria força igual aí a 36 Newton. 36 Newton é a sua opção com certeza. Procura aí no exame 36 Newton e você já acaba arrebentando isto aí. 36 aí é C, tá? A opção C é a opção correta. Tá bom? Vamos lá para o número 3. Para o próximo número 3. Diz aí. Um corpo... Um dinamômetro possui duas extremidades presas a duas cordas. Um dinamômetro possui duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade. Força de mesma intensidade, F, não é? Quanto marcará em Newton o dinamômetro? Queremos saber aí quanto marcará em Newton o dinamômetro. Mas você nota uma coisa, disseram que aqui possui duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Então isto aí, se você quer resultado das forças, quer dizer que temos duas pessoas aí fazendo o quê? Temos duas pessoas aí, deixa eu pegar uma outra lapiseira, aquela ali não deu. Quer dizer aí que nós temos duas pessoas puxando a corda no mesmo sentido, tá bom? Diz aqui, na mesma direção, não é? Isto aqui é a mesma direção, mas os sentidos eles são o quê? Opostos. Assim, tá bom? A direção é a mesma, mas os sentidos são o quê? Opostos. E dizem que a nossa força F é igual a força F é 200 Newton. Ou seja, temos 200 Newton. Dizem que também este aqui ele puxa com a mesma intensidade. Puxa com a mesma intensidade de 200 Newton, não é? Então, o que nós precisamos aí para arrebentar com essa questão, você tem que entender que querem saber quanto marcará em Newton o dinamômetro, tá bom? Querem saber isto, quanto marcará em Newton o dinamômetro. Isto aqui, o somatório das forças resultantes disto aqui, porque eles puxam para a mesma direção, sentidos opostos, tem que ser força 1 menos a força 2, tá bom? Então, a força resultante será igual a 200 menos 200. Que isto aí daria o quê? 200 menos 200 daria aí o quê? Daria 0. Daria 0. Esta é a minha conclusão. Daria 0, porque tudo o que eu sei sobre as forças, não é? Sobre a resultante das forças é isto. Para este problema é isto. Daria 0. E eu simplesmente, porque sei que vai dar 0, eu não encontrei aí nenhuma opção, tá? Eu não quero dizer aí para você que eu exagerei, ou seja, esta opção aí que eu não encontrei é verdadeira ou que é nada disto. Você pode procurar aí entender melhor por que essa questão aqui dá 0 ou qualquer outra coisa aí. Mas eu aqui no número 3 eu não vou encher água, meu amigo. Eu vou passar direto e te mostrei aí que eu não achei nenhuma solução equivalente, tá bom? Então, deste modo, eu vou ir aí para o próximo. Eu vou logo partindo para o próximo número. Venha comigo, número 4. Diz aí, na figura, as massas, M, dizem que M, ela pesa 15 kg, tá bom? O meu primeiro M é esta figura aqui, ele tem como igual aí 15 kg, tá bom? Tem como igual aí 15 kg. E o meu bloco 2, ele tem como força, ou seja, tem como massa 5 kg. Estão unidos por um fio. Estão unidos aí por um fio. Este fio aí que você vê. Desprezando o atrito, qual é metros por segundo o valor da aceleração? Ok. Vamos lá. Aqui, queremos saber o valor da nossa aceleração. Ou seja, a aceleração daria quanto aí? Não é?
Queremos saber quanto é que daria a aceleração. Ok. Neste contexto, o que nós temos que fazer? Só temos que representar, primeiro passo, é representar todas as forças que atuam sobre o corpo, tá bom? Aqui existe uma força C, que é gravitacional. A força gravitacional, ela atua no centro do bloco, não é? Existe a força gravitacional, a força de gravidade, e também porque este bloco está sentado sobre uma superfície, existe aí a força normal ou a reação normal, tá bom? Então, este bloco aqui, neste fio, existe uma força tensorial. Essa força tensorial que puxa este bloco. Esta força tensorial reage de dentro para fora, ou seja, de dentro para fora seria mais ou menos isto. Assim, seria isto. Também temos uma outra coisa que nós temos que entender, que também neste fio existe uma força tensorial que age de dentro para fora, seria isto aí, assim, tá bom? E também neste bloco existe a força de gravidade, existe a força de gravidade. Esta força de gravidade posso chamar de força de gravidade 2, esta aqui é força de gravidade do que? 1, porque o bloco 1 e o bloco 2, tá bom? Já representou todas as forças, agora podemos partir para o cálculo, tá bom? Vamos para o cálculo. Agora vamos para o cálculo. Dado que já representamos todas as forças, aqui já nós vamos calcular. Olha aí. Agora nós usaremos um método de decomposição das forças, tá bom? Nós vamos decompor as forças verticais e as horizontais. Para as verticais, ou seja, aqui esqueci de representar uma coisa, porque este bloco está sentado sobre uma superfície, existe aqui a força do quê? A força de atrito. Existe a força do atrito aqui. Então, posso partir para outros contextos, não é? Então vamos lá aqui representar a força disto aqui. Vamos decompor estas forças assim, para lá. Eu disse que aqui existe uma tensorial e aqui também existe uma tensorial. Então isto aí me leva a crer que seria uma coisa mais ou menos assim. Se eu decomponho estas forças, a força do atrito, porque é a força que se opõe, ela é negativa. E a força tensorial aqui, ela seria positiva, ou seja, seria T. A força de atrito é negativa porque ele se opõe. Seria menos força do que? De atrito igual isto aqui a massa vezes a aceleração. Assim, aplicando as leis. Vamos para a próxima. Vamos decompor estas forças aqui neste eixo. Seria dizer, a força tensorial, ela já aqui vai para cima, está a se opor ao sentido do movimento. O movimento é este. O sentido do movimento é este. O sentido positivo, neste caso, é este. Você nota aí que a força tensorial, ela está a se opor ao sentido do meu movimento, não é? A força tensorial, ela se opõe ao sentido do meu movimento. Então, a força de gravidade, ela não se opõe. Então, a força de gravidade, por seguir o sentido do movimento, ela é positiva. Então, teria a força de gravidade 2 menos a tensorial, que é igual a massa vezes a aceleração. Estou a tentar explicar aí detalhadamente para ti. Isto aqui não é uma videoaula, não é uma aula sobre isto, mas eu quero que você entenda estes exercícios, tá? Então, venha aí comigo. Significa isto que eu já posso aqui somar essas duas forças, tá bom? O terceiro passo é somar esses dois dados. Seria mais, somando esses dados, ficaria com T menos F de A, não é? Somando aqui e somando aqui depois do igual também. Menos FA, ficaria aí com mais a força de gravidade 2, menos a tensorial, assim, tá bom? Isto aqui vai ser igual aqui, não é? Igual ao somatório dessas duas áreas também aqui. Então, isto aí me leva a crer que se eu somar aí vai ser igual a dizer massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração, assim, não é? Tá bom, deu uma bagunçada aí, mas você entendeu. Massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração. Esta massa se refere à massa do bloco 1, esta massa se refere à massa do bloco 2, tá bom? Assim podemos continuar. Dado que nós já somamos esses dados, a fórmula de soma é T menos força A mais força de gravidade 2 menos a tensorial, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Eu posso aqui vir fazer uma coisa. Nota aí. Eu posso aqui fazer uma coisa interessante. Esta tensorial é positiva, esta aqui é negativa, são simétricos, então podem sair da minha equação. Não é? Então vamos continuar aí. Isto quer dizer que aqui eu vou ficar com menos força de atrito mais a força de gravidade do bloco 2, que é igual aqui a massa,
não é? Eu posso dizer, já que eu estou à busca da aceleração, lembra que nós estamos à busca da aceleração, então eu posso dizer aceleração, em vez de ser aceleração, dizer que massa 1 mais a massa 2, assim. Aí eu posso prosseguir. Lembre-se também de uma outra coisa. Disseram que, aqui no exercício, disseram que desprezando o atrito, desprezando aí o atrito. Então o atrito vamos eliminar, estamos a desprezar o atrito. Então fico aí com a força de gravidade 2 igual a aceleração vezes a massa 1 mais a massa 2, tá bom? Posso aí já correr para substituir os meus dados. Nós sabemos que para calcular a força de gravidade é igual a dizer massa vezes o que? A sua gravidade. Então a força de gravidade seria, já que estou aqui a calcular a força de gravidade do bloco 2, seria 5 vezes a aceleração de gravidade, que é aproximadamente 10, dizer que força de gravidade vai ser 50. Assim, então aqui na força de gravidade eu posso já substituir com 50, igual a dizer o meu bloco 1, a massa do bloco 1, 15, mais a massa do bloco 2, 5. Assim eu fico com 50 igual a isto vezes 20, assim. Ou seja, assim. Então, se eu estou à busca do valor de A, seria dizer, é só passar este para outro membro. Então seria 50. Este aqui está a fazer o quê? Está a multiplicar, passa, ele divide. 20 igual a dizer aí A. Tá? Simplifica o zero com zero. 5 que divide por 2 é uma coisa de 2,5 igual ao quê? A A. Ou seja, a minha aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Este aqui é que é meu dado final. Então, 2,5 metros por segundo aí ao quadrado é meu dado final. Vamos procurar aí 2,5 é a opção C na minha, ou seja, no meu exame, a opção C. E assim você arrebenta. Vamos para a próxima questão, que é número 5. Número 5. Esta aqui pertence ao número 5. Você nota que número 5 eu já passei aí o gráfico para ti, este gráfico. Então vamos lá, diz aí. Vamos interpretar esses dados assim que é. Vamos dar a entender esses dados. Está numa interpretação aí desses dados. Dizem, um bloco de peso P igual a 100 Newton. Ok. Eu já sei que o meu bloco, este meu bloco é igual a dizer o quê? 100 Newton. É igual a dizer 100 Newton, tá? É colocado a 2 metros da extremidade. Já disseram aqui que ele é colocado a 2 metros da extremidade. A extremidade desta, então, 2 metros até aqui. É isso aí. Já nos disseram aí 2 metros. Deu uma barra homogênea de 12 metros. Ok? Disseram que toda esta barra, de ponta a ponta, ela equivale a dizer 12. De ponta a ponta, ele equivale a dizer 12 metros. Ok? Toda a barra. De um comprimento de comprimento de 400 newtons de peso. Ou seja, querem dizer que toda esta minha barra ele equivale a dizer aí 400 newtons, tá bom? Entenda a interpretação desses dados. Qual é em newton a intensidade da reação ao apoio da barra no ponto M? Ou seja, nós queremos o nosso valor neste ponto. Este é o ponto que nós estamos a procurar do valor. A reação no ponto M, ok? Vamos lá. Primeiro passo representa aí todas as forças, tá bom? Então, você nota que aqui, porque esta barra está sentada sobre um corpo, existe a reação normal. Existe aí uma reação normal. Você pode escrever isto aí por N. Eu vou escrever aí por R, não é? RM, reação normal. Também aqui, porque está sentado sobre um corpo, existe uma reação normal. Tá? Existe uma reação normal. Essa reação normal, diz aí, é a reação normal de N, assim, não é? E também temos este nosso bloco. Porque ele está sentado sobre um corpo, existe aí a força de gravidade que atua sobre ele. A força de gravidade. Temos aí a força de gravidade. Assim. E também, a nossa barra aqui, ela também tem uma força de gravidade que atua no centro. Então, no centro, seria mais ou menos aqui. Assim. Então, temos também aqui uma força de gravidade. Mas podemos diferenciar esta aqui. Podemos dizer que força de gravidade do quê? Do bloco, escrevendo aí o B. E do corpo, não é? Do corpo, que é o corpo da barra. Assim. Então, depois de representar todos os dados, você pode partir para os cálculos. Vamos lá, para os cálculos aí. O que me leva a crer isto aí? Vamos lá. Aqui você tem que aplicar duas coisas.
as condições de equilíbrio de translação e de rotação, tá bom? As condições de equilíbrio de translação e de rotação. Saber que a condição de equilíbrio de translação diz aí que o somatório de todas as forças, tem que ser igual a zero. E também a condição de equilíbrio de rotação, que diz que o somatório de todos os momentos tem que também ser igual ao quê? A zero. Somente deste ponto você que arrebenta. Você é que vai conseguir arrebentar. Então vamos lá. O que eu posso dizer aqui? Primeiro, você tem que notar uma coisa no nosso gráfico. As forças que vão para cima, assim, nós vamos considerar elas positivas. E as que vão para baixo, vamos considerar elas negativas. Assim. Então, essa reação normal, ela vai para cima, não é? Esta reação normal, ela vai para cima. Então, aí, significa que eu tenho reação normal positiva. É positiva. Esta aqui. Não é? Esta aqui é positiva. Então, também tenho outras forças aí, que é o peso do bloco. O bloco aqui, ela vai para baixo. Se vai para baixo, é negativa. Então, vai ser menos a força de gravidade B. Posso escrever isso, força de gravidade B. Ou seja, vou escrever mesmo o peso do bloco, PB, peso do bloco, assim mesmo. Também tenho esta aqui que vai para baixo, então vai ser menos o peso do corpo. Vai ser o peso do corpo. Esta que vai para cima, então é mais Rn, ou seja, reação normal no ponto N, igual aí a zero. Já aplicamos uma das condições, agora vamos lá e aplicar outras condições, tá bom? O que você precisa fazer é moleza mesmo. É só você dizer momento deste, que seria momento de Rm, também momento deste, que seria momento de Pb, assim, também momento deste, que seria momento de Pc, também o momento deste, que seria momento do Rn, tá bom? Igual a isso tudo a zero, em princípio. Agora, não se preocupe em colocar os sinais, porque os sinais já vêm agora, tá bom? Você aí, em princípio, você tem que escolher um ponto de equilíbrio, tá bom? Um ponto para aplicar esta condição de equilíbrio, um ponto em que o gráfico vai rotacionar. Este ponto aqui. Este ponto, tá? Esta minha cor não se vê bem, mas é neste ponto aí que você tá vendo um pinguinho de amarelo. Eu escolhi este ponto como o ponto em que a minha barra aí vai rotacionar. Por que eu escolhi este ponto? Existe um porquê deste ponto. Este porquê é porque este ponto é o ponto em que não tem nenhum valor, e também podia escolher aqui porque aqui também não temos nenhum valor decidido ainda. Mas, então eu vou escolher este aí para decidir quais são os sinais aqui do momento, tá bom? Então neste ponto aqui, você nota uma coisa. Nós sabemos que momento tem que ser igual ao que a força vezes o braço, tá bom? Então, só existe um momento num corpo se tivermos aí algum braço, tá bom? Então, você nota que se eu escolho este ponto, ele não tem braço, ou seja, ele não se deslocou nada, então ele não tem braço. Então, se ele não tem braço, seria momento igual ao que a força vezes zero. Então, o momento neste ponto é igual ao que? É igual a zero. Quer dizer que neste ponto, ou seja, meu momento de Rn, ele vai ser igual a quê? A zero. Este aí já é nulo, porque não tem momento. Por quê? Porque não tem braço também, ok? Vamos aí para este aqui. O que nos diz aí? Vamos analisar aí. Quanto a este ponto de equilíbrio, você nota que este tem que rotacionar. O sentido de rotação dele será este. Consideremos este sentido de rotação positivo. Assim, tá bom? Então, se ele rotaciona neste sentido, você nota que ele, ao rotacionar, vai fazer isto. Vai fazer isto. Isto aqui é rotacionar, ele vai fazer isto. Está? Então, ao rotacionar fazendo isto, estes dois corpos aqui, você nota que eles seguem o sentido do movimento da rotação. Assim, eles seguem o sentido do movimento do quê? Da rotação. Então, essas minhas duas forças, elas são o quê? Positivas. Por seguirem o sentido de rotação, elas são positivas. Então, teria aqui mais e aqui mais, tá bom? Então, esta aqui, porque o bloco rotaciona para lá, para cá, não é? Rotaciona deste modo. E esta aqui não segue o sentido de rotação do meu bloco. Significa que o meu bloco neste ponto, ou seja, neste ponto o meu momento ele vai ser negativo, vai ser menos. Assim, não é? Você só tem que saber que quando o bloco rotaciona assim é o positivo. Quando ele rotaciona ao contrário, assim, ele poderia ser aí negativo. É o que eu estou a tentar dizer, somente. Não é? Então, já decidimos aqui os nossos momentos. Eu posso decidir que esta equação é 1. Esta minha equação é 2. A minha equação 1 e a minha equação 2, tá bom?
Então, aqui agora eu já preciso aplicar tudo e acertar o exercício. Se você souber interpretar os dados deste modo até aqui, você, meu amigo, já está a um passo de arrebentar. Até eu diria 90% de arrebentar aí com a questão. Então, vamos pegar aqui minha equação 2, esta minha equação 2, e trabalhar com ela para obter este dado aqui, para depois substituir na outra equação, tá? Assim seria. Se eu quero o momento deste corpo é dizer força do PB vezes o braço do PB. Assim, tá bom? Porque isto aí que é momento. Eu já disse lá que momento é igual a força vezes o braço, tá? Então, vamos lá aí. Mais esta aqui, que eu teria a força do PC vezes o braço do PC. Vamos lá aí, menos a força de Rn vezes o braço de Rn. Assim. Então, isto aí vai ser igual a quê? Igual a zero. Primeiro passo, tá bom? Então, neste ponto, o que eu posso dizer é que a minha força de PB, a força de PB aí, qual é a minha força de PB? Tá bom? Vamos lá. PB é este corpo, não é? Este corpo é o PB. Então, este corpo sendo o PB, a força é esta aí, 100 o quê? 100 Newton. Não precisa mais de dizer nada, é 100, vai ser 100 vezes o deslocamento, ou seja, o braço deste corpo, porque ele está a 2 metros do extremo, esses 2 metros daqui do extremo, então vai ser 1.002. Mas a força do PC já disseram que são 400 newtons. Então eu substituo aí por 400 vezes o seu braço. O seu braço qual é? O seu braço é o braço de todo este corpo aqui. Nós sabemos que ele mede aí 12 metros, não é? O braço de todo o corpo da barra, 12 metros. E também sabemos que a sua força de gravidade, se ela mede no centro, então ele já não vai ser 12 metros. Se ele mede no centro, vai ser a metade. Ou seja, do extremo aqui até este ponto, ele já não vai medir mais 12, vai ser somente 6 metros, tá bom? Daqui para aqui também serão outros 6 metros, assim. Então, nós vamos pegar esta metade, vai ser aí vezes 6, menos a força de Rn. Neste ponto nós não temos força, então vai ser força vezes o braço deste corpo, deste N, o braço deste N. Você nota aqui, do extremo deste ponto até onde o corpo está, não é? Nós vamos ter aí deste ponto até onde o corpo está, aqui, até onde o corpo está, neste ponto. Nós temos aí o quê? O corpo total dizem que são 12 centímetros, 12 metros aqui. E nós também sabemos que o corpo de toda a barra são 12 metros. Então, sabemos que deste ponto até este ponto seria o quê? Somente 10. 10 mais este 2 que existe aqui, vamos ter o quê? 12. Então, somente aqui vai ter que ser 12 menos este 2 que existe. Então, vou ficar aí com 10. Porque ele, daqui até aqui, só tem esse dado aí, tá bom? Vou ficar aí com 10, igualar isto aqui a 0. Já interpretou os dados? Vamos arrebentar com a questão. Isto vezes isto é só matemática aí. Isto vezes isto é 200 mais 6 vezes o 4, 24, aumentando os zeros, 0, menos a força, ou seja, podia dizer menos 10F igual a 0, tá bom? A soma desses dois números vai ser 2.600 menos 10F, igualar isso aí a 0. Vai ter menos 10F igual, vais passar isto para outro membro, é positivo, passa, fica negativo, assim. Então, aqui, vais multiplicar tudo por menos 1, porque o coeficiente da incógnita é negativa, ficando aí com 10F igual a 2.600. Então, F vai ser igual a 2.600 divisíveis aí por este 10. Passa ele, está a multiplicar, divide. 0 com 0 fica já aí com 260 aí o que? Newtons. Assim que é. Assim, desculpa aí, não demonstrei direito os cálculos, mas você está a ver tudo aí, não é? Está a ver tudo aí, né? Acabei fechando, mas não tem problema, vamos ficar com 200 newtons, tá bom? Então, vamos lá e reabentar com a próxima questão. Nós descobrimos 200 newtons, mas esses 200 newtons é somente deste dado. É a força deste ponto. Nós sabemos que neste ponto nós temos 260 newtons, tá bom? Então, nós agora precisamos... quer dizer, não, esse 200 newtons não pertence a este dado, pertence a este, não a este. Desculpa aí. Agora, nós vamos arrebentar pegando a questão, a equação número 1, que seria Rm, seria menos FPB, menos o PC, quer dizer, aqui o PB, só o PB, menos o PC, mais o Rn igual isto aí ao quê? A 0, assim. Ok, o Rm
Nós já sabemos que o RM não temos nenhum dado aqui. Eu já disse que esse valor de 260 é daqui. Não temos nenhum dado, então vamos dizer RM menos o PB. O PB, nós temos alguma força para o PB? Sim, 100 Newton. É só 100 Newton. Não precisa calcular mais, já te deram em Newton. Menos o PC. O PC é o peso do corpo, já sabemos que é 400 o quê? Newtons. Está aí, 400. Mais o RN, nós sabemos que a força do RN é esta aqui que nós já calculamos aqui. Então vai ser 260 igualado isto aqui a zero. Então quer dizer que meu RM vai ser, a soma destes vai ser menos 500 mais 260 igual isto a zero. O RM, isto aqui vai ser menos 240 igual a zero. Então o meu RM vai ser igual, vou passar este dado para outro membro, vai ser 240 Newton. 240 Newton é a minha força do M. Neste ponto M eu tenho 240 newtons. E você já arrebentou com a questão. 240 newtons é o seu dado. Vai procurar aí 240 newtons, que é a opção correta, vai ficar aí a opção o quê? A. Já arrebentou com esta questão, meu amigo. Não precisava fazer muita manha, era só isso que você saía aí vitorioso e com dentes para fora, porque talvez este seria um exercício mais complexo para ti neste exame. Tá? Vamos já ir para outros números. Vamos arrebentar aí com outros números, que é o número 6 é que segue. Vamos para o número 6, vamos arrebentar com o número 6. O que se diz aí no número 6? Um determinado objeto foi arrastado por uma força F durante 1 km. Ou seja, o meu deslocamento é igual a 1 km, que equivale a dizer 1000 metros, tá bom? E realizou um trabalho mecânico de, ou seja, o meu trabalho ele realizou 270, são 27.500 joules, tá bom? 27.500 joules. Qual é em Newton o valor da força? Queremos aí o que? A força. Nós sabemos o dado da força. Então nós sabemos que trabalho é igual ao quê? A força vezes o deslocamento. Se eu quero calcular a força, é só passar este dado para outro membro. Então eu teria a força igual ao quê? A trabalho. Se eu passo este para lá, ele está a multiplicar, ele dividiria. Assim. Então a força vai ser igual, tá bom? O trabalho aí já sei que são 27.500 joules, divisíveis pela variação de deslocamento, que seria todos os meus dados aí, 1000 metros, tá bom? Nunca calcula a variação de deslocamento em quilômetros, converte para metros. Então aí, este zero com este com este, eu ficaria aí igual. A divisão disto por isto é uma coisa de dizer 27,5 Newton. 27,5 Newton é o meu dado correto. Procura aí no exame 27,5 Newton. E você encontraria aí a opção B. Você já arrebentava. Muito simples, não é? Era só recordar disto que você arrebentava, tá bom? Vamos lá ir para o próximo número, que seria o número 7, tá bom? Perdemos muito tempo gravando aqui aquelas figuras lá, porque elas eram importantes explicar direito. Vamos aí. Número 7. O gráfico representa uma força em função da posição F, tá bom? Em função da posição F, qual é em joule? Qual é em joule? O trabalho realizado pela força F durante o percurso de 0 a 50 Newton. Ok. Queremos já saber o quê? O trabalho. Isto é o número 7, né? Só queremos saber aí o trabalho. O trabalho. Ó. O trabalho realizado deste ponto até este, neste intervalo, tá bom? Queremos saber o trabalho realizado neste intervalo, nesta figura. Ok, meu amigo, nós sabemos que para você calcular o trabalho, é só dizer trabalho igual a quê? A força vezes a variação do deslocamento. Simples assim. Mas você nota uma coisa. Você tem que interpretar este gráfico aqui. Se nós queremos o trabalho que varia deste ponto para este, você nota aí que se forma uma figura geométrica. Assim. Se formou aí uma figura geométrica. Que tipo de figura geométrica se forma aí? É um triângulo que é retângulo. Ou seja, pode ser um triângulo mesmo. E para você calcular a área de um triângulo, você sabe que a área de um triângulo é igual ao quê? A base vezes o quê? Vezes a altura divisível aí por quê? Por 2. É o que você precisa saber. A base vezes a altura divisível por 2. Ou seja, para você calcular o seu trabalho direito, tem que dizer trabalho igual a força vezes o deslocamento divisível aí por 2. Por causa do quê? Da figura geométrica que nós encontramos aí. É o único jeito de você arrebentar com esta questão sem problemas, tá bom? Ok. Então nós já sabemos que é só ler aqui
a nossa força é esta aqui, 200 Newton. Então vamos substituir no trabalho 200 vezes a variação de deslocamento. É só dizer aí, para variação de deslocamento, é só dizer variação de deslocamento, uma coisa que dizer aí, espaço o quê? Final menos espaço inicial. Então seria dizer espaço final, não é? Aí são 50. Espaço final 50, espaço inicial 0, então menos 0. A variação de deslocamento seria aí 50. Assim. Então aqui teria as vezes 50. Divisível isto por tudo por 2. Então o trabalho seria igual. Pode escolher aí dividir o 100 por 2. O 200 por 2 ficaria o quê? 100 vezes 50. Então o trabalho seria igual a dizer 5, este vezes este 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Joule. Ou seja, meu trabalho aí seria de 500 Newton, ou seja, 500 Joule. Então a opção correta no meu exame seria a opção o quê? A opção C, tá bom? Vamos aí para o próximo número. Vamos para o próximo número. Este número 8, também exige aí um pouquinho de explicação, número 8. Também este exame não foi assim moleza, eu sei bem disso. Então, 8, diz aí. O gráfico representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Qual é a unidade no sistema internacional, o impulso da força no intervalo de 0 a 15? Ok, primeira coisa, já sabemos que eles querem um impulso. Você tem que saber que o impulso é igual aí a dizer força vezes a variação do quê? Do tempo. Só saber isto já é um passo, tá? E agora você vai para a interpretação aí do gráfico. Saber dizer o gráfico aí, ler o gráfico direito, tá bom? Então, você notou uma coisa, nota aqui. Nós temos este 15 que vai até aqui no 8 e depois decresce ele para 15, assim. Então, você não pode simplesmente vir aí pegar o 15 e pegar a variação deste também, que seria 15, dizer aí que seria a sua solução. Não, isto você não pode. Para você acertar esse exercício, primeira coisa que você tem que fazer, tem que dizer que impulso é igual. A força, obviamente, já é 15. Dizer 15 vezes a variação de deslocamento. Esta variação de deslocamento seria em relação a este ponto que o gráfico ele é constante. Este ponto só que eu deixei aí marcado. Então seria de 0 a 8. Ou seja, a minha variação de deslocamento seria simplesmente aí dizer o quê? Dizer 8. Então isto aqui seria 15 vezes 8. 15 vezes 8, assim. Então intensidade seria igual a dizer o quê? 15 vezes 8 aqui é igual a isto aí. 15 vezes 8. Ok, 8 vezes 5, 40. 40 vai 4, fico com 0, não é? Então este vezes este dá 8. Mais 4 dá 12. 12, 120. Então teria 120. Assim, 120. 120 aí é o meu valor de impulso. Do impulso neste intervalo que eu deixei pintado. Agora, sabendo de novo que o impulso é igual a força vezes a variação de tempo, não é? Você precisa calcular outro dado de impulso. Este outro dado de impulso que você vai calcular será em relação a este trecho para este. O que eu quero dizer aí, deixa eu pegar uma outra lapiseira. O que eu quero dizer é que você agora vai calcular o impulso nesta variação de tempo, nesta queda assim. É assim como você pode acertar esse gráfico. Ler o gráfico é assim mesmo, não é? Ok, então eu já sei que obviamente minha força vai ser 15. Por quê? Quando ele é 15, ele é 0. Então é 15. Então vai ser aí meu impulso. Vai ser igual a dizer o quê? 15. 15 vezes. A variação do tempo, a variação do tempo é 15 também. Por quê? Seria o tempo final menos o tempo inicial, 15. Então seria 15 também aqui. 15. Seria aqui. Não seria 15. Desculpa aí. Eu disse 15, mas não seria 15. Ok. O que você precisa saber é ler deste intervalo para este. Assim. Nestes dois pontos. Tá bom? Dizer aí que a sua variação do tempo seria dizer variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Tá bom? Então, neste trecho aqui que eu já pintei todo aí, você tem que saber que o tempo final é 5, é 15. O tempo final aí, a variação de tempo, o tempo final é 15. Menos o tempo inicial, que é o quê? 8. Ok? Então, a variação de tempo seria igual. A subtração entre esses dois, você ficaria aí com 7. Assim que é. Então, seu impulso seria igual. Não, isto seria 15 vezes 7. Assim como você... É assim como você lê o gráfico e você arrebenta deste jeito. Impulso seria igual a dizer, o somatório desses dois é 15 vezes 7,
Assim, ou seja, vezes aí, este vezes este seria dizer 35. 35 vai 3, fica com 5, não é? Então, este vezes este seria 7 mais 5, seria 7, mais 5 seria 7, 35, certo? Teria 7, 7 mais 3, 10. Então seria aí 105. É isso sim que é, não é? 105. Estou certo? Estou certo? Eu não creio que estou certo. Vamos lá. Eu sei aí que se eu repetir 15 duas vezes já tenho 30, mais duas vezes 30, mais duas vezes já tenho 30 e aí sobra um 15, assim. Então daqui para aqui eu sei que tenho 90. 105 mesmo. Tenho 90 mais 15, 105. Então vou ter aí 105. Assim, 105. Vou ter aí 105, assim. Tendo obtido aí 105, você também precisa saber de uma outra coisa neste gráfico. É que nós novamente, é assim que eu quero dizer, é que nós encontramos aqui neste intervalo uma figura geométrica, tá bom? E lembramos que para calcular essa figura geométrica, nós temos que, já dado que ele é um triângulo, nós temos que usar este contexto aqui, tá bom? Então, tudo que você precisa saber, que usando este contexto para este ponto, tudo que você precisa saber, não é? Tudo que você precisa saber é que aqui, tendo esse valor, já você só precisa dividir ele por 2. Então, divisível por 2. Então, impulso seria igual. Estou a dividir por 2 por causa da figura geométrica aí. É o único jeito que eu achei aqui de acertar, tá bom? Dividido por 2. Então, isto aí vai te ficar com uma coisa de, vamos lá ver, 52, não é? São 52,5. 52,5, assim que é. 52,5. Se eu estiver em erro, você me avisa aí. Então, para você calcular o impulso, seria o impulso total, tá bom? O impulso total seria igual aí, dizer aí, impulso 1 mais o impulso 2. Para o impulso total, então o impulso total seria igual a dizer, o impulso 1 deu 120, mais o impulso aí seria 52,5. Então o impulso total seria igual a dizer aí, a soma desses dois vai ter 172,5. Assim que é. Complicadinho o exercício, sim, eu sei, mas com um pouquinho de ginástica deu para chegar à solução. 172,5. Ok? Vamos lá e marcar 172,5. A opção correta seria a opção aí A. A pessoa deste exame, que fez este exame, não conseguiu acertar esta questão. Porque vimos que ele não marcou nada aí, né? Não é fácil. Vamos lá e para o número 9. Vamos para o número 9, tá? Então, no número 9, o que nós temos? Dizem aí. Qual é em metros por segundos, não é? Qual é em metros por segundo o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai a partir do repouso de uma altura igual a 5 metros do solo, tá bom? Queremos saber aí a velocidade, porque metros por segundo é a unidade da velocidade. Então, nós queremos saber a velocidade neste exercício. Então, primeira coisa, se falando de queda livre de um corpo, sabemos que velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, tá bom? Mas aqui você nota que eles não me deram o tempo na minha questão. Eles não me deram nenhum dado do tempo, só me deram aí a altura e a gravidade. Então eu posso calcular o meu tempo da minha maneira, tá bom? Dizendo aí que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado divisível por 2. É assim. Eu já sei que disseram que a altura é igual a 5 metros. Então a altura aí é igual a quê? A 5. A gravidade 10. Disseram para nós já usarmos aí 10 aproximado. 10 vezes o tempo ao quadrado divisível por 2. Então isto me leva a crer que eu posso ficar aí com... Este pode passar para este membro, tá bom? Está a dividir, passa para lá, multiplica, seria 5 vezes 2 igual a 10 vezes tempo ao quadrado. Assim, eu teria 10 igual a dizer 10 vezes o tempo ao quadrado. Então, vou passar este 10 para lá. Então, seria 10 que divide por 10 igual ao tempo aí, o quê? Ao quadrado. Ou seja, o meu tempo ao quadrado seria igual aí a 1. Então, o tempo seria igual a dizer raiz de 1. Assim, então o tempo seria igual a dizer o quê? 1. Então, o meu tempo é 1, só 1. Então, se o meu tempo é 1, eu posso vir aqui dizer que velocidade é igual a gravidade 10 vezes 1 do tempo. Então, velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo aí. Assim, 10 metros por segundo. Se você não te dá os dados todos, você acha os dados por meio das fórmulas, tá bom? Então, você aí encontraria aí a opção C, que seria 10, tá? Então, nós vamos para o número
O próximo número é que é número 10. Vamos falar de quantidade de movimento nesta questão, tá? Vamos lá e partir para uma análise da questão. A figura representa dois objetos idênticos de massa. Dizem que a massa 1 é igual à massa 2, que é igual a m, não é? Que colidem frontalmente e após a colisão movem-se juntos, tá bom? Qual é metros por segundo a velocidade do conjunto após a colisão, tá bom? Então o que você precisa saber é que quantidade de movimento é igual ao quê? A massa vezes a velocidade, assim. E saber que depois disto, porque eu tenho dois blocos, aí tem que dizer quantidade de movimento. Ou seja, tem que dizer aí simplesmente massa 1 vezes velocidade 1. Vai ser aí dizer mais massa 2 vezes a velocidade 2, tá bom? Isto aqui, estes dados que eu descrevi aqui são antes da colisão. Antes, tá bom? Agora vamos escrever os dados do depois. Seria igual aí, no depois do movimento seria massa 1 vezes a velocidade 1 mais a massa 2 vezes a velocidade 2. Isto aqui depois da colisão. Depois, assim. Depois do que? Da colisão, tá? Aqui nós já sabemos que disseram que a minha massa 1 é igual à massa 2. Então a massa 1 eu posso considerar que estas minhas duas massas, se a massa 1 é 1, então a massa 2 também é 1. Então aqui eu vou ter 1 vezes velocidade 1, vezes velocidade 1, tá bom? Que dizem aí, tenho aqui a velocidade dos meus dois blocos, assim. Esses dois blocos, esses são antes da colisão. Estes são antes, então tenho as minhas duas velocidades antes da colisão. Então seria aí dizer o quê? Para a velocidade 1, 8, mais a massa que é 1 vezes a velocidade 2, que é 2. Igual a massa 1. Aqui, claramente, nós já decidimos que a massa aí vai ser 1. Mas aqui, como é um movimento, é uma colisão, em que depois, né, eles andam os dois juntos. Então eu posso dizer aqui que a minha velocidade pode ser igual a massa 1 mais aqui a massa o quê? Massa 2. Assim, aqui eu vou ficar com 8 mais 2, igual a dizer velocidade. Aqui, entre esses dois, eu sei que meus blocos já são 1, 1. Então eu posso ficar com 1 mais 1, assim. Aí vou ficar com 10, igual a dizer 2 vezes a velocidade. Isto aqui vai dar 2 por isto. Então vou dizer que velocidade, assim, é dizer que velocidade é igual a 10. Este 2 passa divisível por 2, ou seja, vai ser igual a 5 metros por segundo. Bom, depois da colisão, eu fico com 5 metros por segundo. Tens que entender isto aí, antes e depois da colisão, é só. Então, você marca aí a opção correta, que é B. Está? Vamos para o número 11. O que nos traz o número 11? Diz aí. Duas cargas elétricas no vácuo, separados por 0,0 metros, uma da outra. Sofre uma ação de uma força de repulsão, tá bom? Uma força de repulsão aí, sabendo que a minha carga 1 é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos. A carga 2 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 também coulombos. Qual é em Newton o valor desta força? Tá bom? Queremos aí a força, vamos desenhar a fórmula. A força é a mesma coisa, dizer constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 divisível pela distância ao quadrado. Assim, só dizer isso você já está a um passo de arrebentar, tá bom? A nossa constante aí é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, assim. Então, a força é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado ao quê? A 9, não 5, elevado a 9, vezes a carga 1, que é 10, ok, vezes a carga 1, que é 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido aí pela distância. Disseram que a distância quanto é que é mesmo aqui? Eu não prestei bastante atenção, deixa eu prestar atenção. 0,05. Ou seja, o meu D é igual a 0,05. Tá bom? Este 0,05, você precisa dominar ele em notação científica, ficaria 5 vezes 10 elevado a menos 2. Assim, em notação científica. Então, ficaria com 5 vezes 10 elevado a menos 2. Notação científica. É o único jeito de... Sem calculadora, é a única maneira de eu acertar. Então, ficaria com a força igual, tá bom? Aqui eu posso ficar aí com 9 vezes 10 elevado a 9. Assim. Vezes este, vou ficar aí com 20, né? Este vezes este, 20. Vezes, aqui, esses dois. Vou ficar aí com 10. Este eu vou adicionar, assim. Adicionando, eu vou ficar com menos 6 mais 6. Assim, vou ficar com 0. Assim, 0. Tá bom? Vou ficar com 0.
divisível aí por 5 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Você deve estar a ficar confuso. O que eu fiz aqui, tá bom? O que eu fiz aqui não foi nada mais, nada menos que usar uma regra de potência, tá bom? Que diz que, na regra de potência aqui, na multiplicação de duas bases, tá bom? Duas bases, A vezes A, duas bases iguais com expoentes diferentes, assim, nós vamos manter a base e adicionar o quê? Os expoentes. É a única coisa que eu fiz aí, adicionar os expoentes. É a regra de potência que eu estou a usar aqui. A outra regra de potência que eu usar aí é que na divisão de bases, assim, com a mesma base e expoentes diferentes, não é? Nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. São estas duas regras que constam aí na notação científica. Não fiz nada demais, só fiz isto. Então, a força vai ser igual. Aqui eu posso, aqui já deu 0, vai dar 1. Então, isto me leva a crer que eu vou ficar aí com este vezes este, duas vezes, vou ficar com 180 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Olha, meu amigo, aqui eu anotei uma coisa. O que eu fiz, como eu explicava aqui as regras de potência, eu multipliquei este com este, tá bom? Então, peguei este com este pela regra de potência, não é? Que eu mostrei aqui, eu obtive um certo resultado aí. Mas eu me precipitei um pouco, porque se eu adicionar essas potências seria menos 6, mais menos vai dar menos, então tinha que ser menos 12, tá bom? Então isso significa que eu ter aqui este vezes este, vou ter isto vezes 10, tá bom? Vezes 10 elevado a 9 deste, vezes também o 10 elevado a menos 12, não é? Respectivo ao somatório, ou seja, ao produto disto. Então aí a força vai ser igual a 180 vezes 10, pela regra de potência que eu mostrei aqui, não é? Vamos manter a base e vou adicionar os expoentes. Seria 9 mais menos 12, assim, seria 9 menos 12. Daria aí, o que? Daria menos 3, assim. Então, eu teria aqui menos 3 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a força vai ser igual a dizer aí, este que divide por este, não é? 180 divisível por 5. 180 divisível por 5. Quanto é que dá isto? Ok, vamos ver. Isto pode dar quanto? Bom. Antes de eu dividir aqui, sem probleminhas, antes de eu dividir aqui, eu esqueci-me de uma coisa só. Lembra aqui que pela fórmula, a distância tem que estar elevado a 2. Isso significa que aqui tinha que ter elevado a 2. Aqui elevado a 2. Aqui elevado a 2. Significa que a minha distância também tem que estar o quê? Elevado a 2, tá bom? Então, este elevado a 2 tem que trabalhar com ele. Seria este vezes este. 5 elevado a 2 vai dar aí. Posso manter o 180 vezes 10 elevado a menos 3. Este vezes este, 25. Vezes 10. Este por este. Aí uso a regra de potência de uma potência. Assim. Isto aí quer dizer que vou ficar com A de N vezes M. Assim. Potência de uma potência. Tá bom? Potência de uma potência. Então, aí seria igual a dizer 180 divisível por 25. 180 divisível por 25. Aliás, aqui é elevado a menos 4, não é? Elevado a menos 4. 180 divisível por 25 vai dar quanto isto? 4, 6, 7,5. Vai dar 7,5. Sim, eu dizia que vai dar 7,5. Não, 7,5 não, 7,2, tá bom? 7,2. É assim que é, 7,2 vezes 10. Aqui eu vou usar a regra de divisão de potências, tá bom? Que eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Seria isso, subtrair os expoentes seria dizer menos 3, tá bom? Menos 4, assim. Então, vou ficar com 7,2 vezes 10. Aqui, menos e menos, vou acabar ficando com mais. Vou acabar ficando com 1. Então, aqui vai ser igual, isto aqui vai ser 72, não é? Passando a vírgula para trás, seria vezes 10 elevado a 1. Vou passar a vírgula para trás, então seria menos 1 aqui. Então, seria igual a 72 por 0 aí. Então, minha solução final seria 72 só. 72 só. Então, 72 é a opção B, né? Vamos para 12. Vamos aí para 12. O que nos diz 12? Qual é, em newtons por coulomb, o valor do campo elétrico criado por uma carga elétrica que
tá bom? Uma carga elétrica aqui que tem 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos, que dista a 0,6, ou seja, a distância vai ser 0,3 metros de um ponto P, tá bom? A constante é esta aí que nós já sabemos, 9 vezes 10 elevado a 9, não é? Então, eu quero aqui o valor do campo elétrico, tá bom? Saber que o campo elétrico é igual a dizer aí constante vezes a carga 1 sobre a distância ao quadrado, assim. Então, o campo elétrico é igual a dizer, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Vezes a minha carga, que é 3 vezes aí 10 elevado a menos 6, divisível pela distância. A distância é 0,3. Vamos converter isto aqui, ficar em notação científica. Ficaria 3 vezes 10 elevado aí a menos 1. É notação científica. Então, ficaria 3 vezes 10 elevado a menos 1. Assim. Não é? Então, se nós queremos o valor do campo, seria igual a dizer 9 vezes 10, assim, elevado a 5, vezes aqui. Eu posso dividir o 3 por 3, que vai dar 1. Vai dar 1. 1 vezes. Aqui vou usar a regra de divisão de potências, tá bom? Na divisão de potências eu vou manter a base. Mantenho a base, vou subtrair os expoentes, que seria menos 6. Este seria menos 1, assim. Ficaria aí com menos 6 mais 1. Ficando com menos 5 como solução. Seria 10 elevado a menos 5. Assim. Ou seja, o campo vai ser igual. Este vezes este vai ser 9 vezes 10, ok? Aqui vou usar o produto de potência, ou seja, a divisão, a multiplicação de potências, tá bom? Na multiplicação de potências, nós mantemos a base e adicionamos os expoentes, ou seja, vou adicionar este com este, tá bom? Pelo sinal mais. Então, este mais este vai dar aí o que? 0, não é? Vai dar aí 0. Quis dizer, não. Eu esqueci-me que aqui eu tenho 9. É 9 isto. Não vai dar 0, não. Vai dar 4. 4 positivo. Então, isto quer me dizer que o meu campo vai ser 9 vezes 10 elevado a 4, não é? 9 vezes 10 elevado a 4. 9 vezes 10 elevado a 4. Ok. Muito bem. Novamente, aqui eu me esqueço de uma coisa. Novamente, infelizmente. Eu sempre me esqueço aí que esta base aqui da distância tem que estar elevado a 2. Assim, eu me esqueço que tem que estar elevado a 2. Tem que estar elevado a 2, tá bom? Tem que estar elevado a 2. Isso me esqueço sempre. Tá bom? Então quer dizer que até aqui nós fizemos um trabalho em vão. Vamos repetir isto aí. Porque aqui elevado a 2 tem que ser 3 vezes isto aqui. Então vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o 3 vezes 10 elevado a menos 6. Este vezes este vai dar aí 9. Não é? 3 elevado a 2, 9. Vezes 10 elevado a menos o que? Menos 2. Pela regra das potências aí. Ou seja, isto aqui quer dizer que eu vou ter aí. Se eu simplificar este com este, fico aí com 1. Vai ser 1 vezes 10. Tá bom? Simplifico aqui pela divisão de potências. Ficaria aí com... Seria 9 menos 2, não é? Então seria 9 mais 2, que seria aí 10. 11, quis dizer. Então vai ser 11. 11 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, se você não entende sobre notação científica, regras de potência ou sei lá mais alguma coisa, veja aí no canal e você aprende isto com uma maior facilidade. Com maior facilidade mesmo. Tá bom? Aqui eu não tenho muito tempo de ensinar detalhadamente essas coisas. Só vou arrebentar e você vai ver a resolução. Ok? Aqui, este vezes este, vou ficar com 3 vezes 10. Aqui pela adição, não é? Mantendo a base e adicionando os expoentes, vou ter 11 menos 6, assim. Então, isto aqui me leva a crer que eu vou ficar aí. Se eu tirar 6, vou ficar com 5, não é? Vai ser 9, vai ser 3 vezes 10 elevado a 5. Assim, 3 vezes 10 elevado a 5. 3 vezes 10 elevado a 5, você encontra aí no seu exame como opção o que é C, tá bom? Vamos para número 13. 13, vamos para 13, ok? Vamos para 13. O gráfico representa a intensidade do campo elétrico originado por uma carga pontual fixa no vácuo em função da distância, não é? Qual é em Colombo o valor da carga que origina o campo? Ok. Queremos saber qual é em Colombo o valor da carga que origina o campo. Ok? Que origina o campo. Qual é em Colombo? Ou seja, se quer em Colombo, queremos o carga. Okay? A carga. É o ponto em que nós temos que centralizar. Queremos aí a carga. Ok. Nós já sabemos que precisamos da carga aqui neste nosso exercício. E nós temos um gráfico aí para dar a entender nós. Ok? Darmos já a entender o gráfico. Tá bom? Então nós queremos o valor do campo. Nós já sabemos que o campo, não é? O campo eletromagnético é igual a dizer a constante vezes a carga 1
divisível pela distância ao quadrado. Não me deixem esquecer de novo de colocar o 2 lá. Nos últimos exercícios quase falhamos por causa disso, não é? Vamos lá aqui. Eu quero o quê? Quero a carga, quero este dado aqui, a carga. Então eu tenho mais que converter a fórmula. Tenho mais que converter a fórmula até que eu possa calcular o valor da carga, tá bom? Este está a multiplicar, passa, vai dividir. Ou seja, está a dividir, passa, vai multiplicar. Vai ser o campo vezes a distância ao quadrado, que é igual a constante vezes a carga, tá bom? Ainda quero o valor da minha carga, ainda não tenho, então isso me leva a crer que tem que passar este capa para outro membro. Então seria isto vezes, isto divide, está a multiplicar, passa, ele divide, ficando aí igual ao quê? A carga 1. Com isto eu já tenho a minha fórmula para arrebentar aí, calculando a carga, tá bom? Ok? Então já sei que carga é igual. O meu campo quanto é que vale? Você tem que ler aqui, dar a entender este gráfico, tá bom? Você nota que o teu campo aqui vale 9, tá bom? Vale 9 vezes. Tem que ser 9 vezes este dado que te dão aí, aqui. Vezes 10 elevado a 6, assim. Não é? Vezes a distância. A distância nos dão aqui. Esta aqui é a nossa distância, é metros. Então é 20 vezes, tá bom? Vezes este dado que te dão dentro desta bolinha aí. Então, vezes 10 elevado a menos 2. Assim que é. Divisível pela constante que nós sabemos que é 9 vezes 10 elevado a 9. Assim, tá? Agora é só arrebentar com a questão e achar a alternativa correta. É igual, tá bom? Eu posso simplificar este com este, tá bom? Fico aí com 1 vezes 10. Pela regra de divisão de potências, eu ficaria aí dividindo. Vou subtrair os expoentes, seria isto. Eu ficaria com menos 3. Seria menos 3 aqui, vezes 20, vezes 10 elevado a menos 2. Assim. Então, isto me leva a crer que este vezes este eu fico aí com 20. Com 20. Ah, sim. Olha, novamente nós íamos falhar. Que coisa. Eu não consigo guardar isto na minha cabeça. Por quê? Porque aqui, quer dizer, eu... tem um ponto em que eu tenho que elevar a 2, não é? É o ponto em que eu tenho o quê? Em que eu tenho a minha distância. A minha distância é esta aqui, né? Então tinha que ser aí ao quadrado. A minha distância é esta, tem que ser ao quadrado. Quase eu falhava de novo. Ah, meu amigo, esta coisa me coloca tonturas, tá? Então vai ser 20 elevado a 2. 20 elevado a 2, posso repetir aqui. Posso repetir mantendo o 9, né? 9 vezes 10 elevado a 9, a 6, elevado a 6, isso aqui vezes 20 elevado a 2 dá 400, né? Dá 400 aí, vezes 10 elevado a menos, este vezes este, menos 4. Divisível aqui por 9, vezes 10 elevado a 9. Isto me leva a crer que a minha carga vai ser igual. Eu posso ainda simplificar isto com este, ficando com 1 vezes, não é? 1 vezes aí, 1 vezes aí, vou dizer este. Ok, eu já concluí que aqui vou ficar com menos 3 vezes. Este 400 eu posso simplificar ele como fazendo ele, tá bom, eu vou fazer 400 em princípio, vezes aí 10 elevado a menos 4. Então a minha carga seria igual. Este vezes este, vou ficar com 400, não é? Vezes 10. Pela regra aqui eu vou fazer o quê? Vou adicionar os expoentes, seria menos 3, mais de menos seria menos 4, ficaria com menos 7, assim, ficaria com menos 7, tá bom? Então a carga seria igual. Aqui, você não terminou, pode ainda continuar a simplificar, estes zeros aqui pode simplificar, ficando com 4 vezes 10 elevado a 2, pela regra de notação científica, vezes 10 elevado a menos 7. Você precisa dominar a notação científica neste nível, tá bom? Você precisa dominar a notação científica neste nível. É muito exigido, é por isso mesmo, tá bom? Então, carga é igual a dizer 4 vezes, pela regra de potência, aqui eu vou adicionar os meus expoentes, tá bom? Então, seria 2 mais menos 7 assim, então ficaria com 2 menos 7. Ficando aí com menos 5 como solução. Então seria 10 elevado a menos 5. Esta aqui é a simplificação máxima usando todas as regras de notação científica aí que você pode conhecer ou não. Mas domina a notação científica. 4 vezes 10 elevado a menos 5 é a minha solução. E a alternativa correta aí é B, obviamente, tá bom? Vamos lá e partir para número 14, que ainda falta-nos muito para terminar. 14, falta-nos muito. Aplicando a primeira lei de Kirchhoff, pode-se concluir que a intensidade de 1 é igual. Ok.
Vamos lá analisar esta questão. O que você precisa entender sobre esta questão da lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff diz que somatório de todas as forças de todas as intensidades tem que ser igual a zero, tá bom? Tem que ser igual a zero. Todo somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo, todas as resistências que atuam sobre o corpo, tem que ser igual a zero, tá? Então, você aqui tem que notar uma coisa. Tá? Já notar que esta carga, ela está a entrar. As restantes, elas estão a fazer o quê? Estão a sair. Esta carga aqui está a entrar, ela é negativa, tá? Esta carga que está a entrar, quis dizer esta carga que está a entrar, ela é positiva. Se está a entrar, é positiva. Se está a sair, é negativa. Então, você ficaria com intensidade 1, quer dizer, menos intensidade 1, pode ser aí mais 10, menos 5, menos 2. Igualar isto aqui a zero. Estão a sair estas, então são todas, ambas, o que? Negativas. Esta aqui está a entrar, então ela é o que? Positivas, tá? Então, isso me leva a crer que eu vou ficar com menos intensidade 1, de mais 10, estes aqui, vou ficar com menos 7 igual a 0. Então, menos intensidade 1, vou ter aí mais 3 igual a 0. Menos intensidade 1, vou passar este para outro membro, vai ser igual a menos 3. Vou multiplicar tudo isto aqui por menos 1. Então, intensidade 1 vai ser igual aí a 3. Intensidade 1 igual a 3 e você já arrebentou. Intensidade 1 igual a 3. Vamos para o próximo número, que é o número 15 aí, tá bom? Diz aí, a esquema da figura representa um circuito elétrico. Vamos falar do circuito elétrico. Qual é a resistência total do circuito? Ok. Queremos a resistência total desse nosso circuito aí, né? Então vamos lá isto. Nós notamos que estes dois, eles estão em paralelo e estes estão em séries, tá bom? Então, para você calcular em paralelo, você precisa saber que 1 sobre resistência em paralelo é igual a dizer 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2, tá bom? E a resistência em série, você precisa saber que resistência em série é só dizer resistência 1 mais resistência 2, assim. E você arrebenta. E para calcular a resistência total, você precisa saber que resistência total é igual a resistência em série mais a resistência em paralelo. Esses três dados já te levam aí a arrebentar, tá bom? Então eu sei que vai ser 1 sobre resistência em paralelo igual a 1 sobre. Estes dois que estão em paralelo, a minha resistência 1 é 6 sobre 6. Mais um. Outro meu dado é o que? É 3 sobre 3. Então 1 sobre resistência em paralelo vai ser igual. O MMC aqui consta, vai ser aí 1, 2, tá bom? Vou ter 1 sobre 6 mais 2 sobre 6. Então 1 sobre resistência em paralelo vai ser igual a dizer 3 sobre 6. Assim. Aqui o que você precisa fazer é só fazer meios extremos. Assim, meios extremos. Então ficaria já aí com resistência em paralelo vezes 3 igual aí a 6, não é? Então a resistência em paralelo seria igual a 6. Este passa, divide e fica 3. Então resistência em paralelo vai ser igual aí a 2. É a minha resistência em paralelo. Vamos calcular em série. A resistência em série é igual. A resistência em série temos 2 e 4. É só somar esses dois que você já arrebenta. 2 mais 4. Então, a resistência em série vai ser igual a 6. Então, para você calcular a resistência total aqui, você precisa pegar a resistência em série, que foi 6, e a resistência em paralelo, que foi 2. A resistência total vai ser equivalente a dizer 8 ohm aí. E você já arrebenta. Ok? Vai aí marcar a opção A sobre este circuito. Não precisava demorar, porque isto tem que estar no seu domínio. Tá bom? Nós até porventura podemos vir a demorar no questão número 16. Talvez. Vamos ver se isso acontece, tá bom? Uma carga elétrica pontual de... dizem aí que a minha carga ela é igual a dizer 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombo. Passa com uma velocidade de... Ok? Dizem a velocidade é igual a 2,5 metros por segundo, tá bom? Perpendicularmente ao campo de indução magnética, tá bom? Perpendicularmente ao campo de indução magnética, tá bom? Qual é, em Tesla, o valor deste campo? Se a força for de, tá bom? Dizem a força é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Então nós queremos o valor de B. Ou seja, o valor de B é o valor da indução magnética. B se é a indução magnética e a sua unidade é Tesla. Se nós queremos a unidade em Tesla, temos que calcular o B, tá? Isto aí me leva a crer que diz que a força magnética é igual aí a dizer B, ou seja, indução magnética vezes a velocidade, vezes a carga, vezes o seno de alfa, assim, vezes o seno de alfa, assim, tá bom? Vamos lá aí, nós queremos este valor, então significa que o meu B
aí vai ser igual. Estes todos os dados aqui você passa para outro membro. Então seria F, a força magnética que divide pela velocidade vezes a carga vezes o seno aí do alfa. Assim, tá bom? Então, o B vai ser igual. A força magnética nós já notamos aí que é 5 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Sobre a velocidade, essa velocidade que é 2,5, vamos lá aí, vezes a carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, assim. Então isto aí me leva a crer que vezes o seno, tá bom? O seno do alfa. O seno do alfa é um ângulo, não é? Então vamos lá ver o que nos diz sobre o ângulo. Dizem que o ângulo aqui ele é perpendicular, tá bom? Se o ângulo ele é perpendicular, então o seno aí é igual a 1, somente. O ângulo perpendicular seria seno de 90 graus, no seno de 90 graus que é 1, tá? Então, o meu valor de B seria igual a dizer o quê? Posso dizer 5 vezes, aqui posso dizer 2,5, assim, tá? Aqui em cima posso dizer 10, tá bom? Trabalhar com esses dois só. Pela regra de quê? De potência, eu vou subtrair esses pontos. Seria menos 4. Este, porque é negativo, quando passa para lá em cima, então seria positivo. E eu ficaria aí com 2, assim. Então, elevado aqui a 2, não é? Elevado a 2, assim que é. Elevado a 2. É menos 6. Menos 6, deixa eu verificar os dados. Não quero falhar por causa dos dados, não. Não é menos 6, é 5. Viu? Eu disse aí, tem que verificar os dados. 5, tem que ser 5. Tem que ser 5, não 6. O valor da carga é 5. Então aqui seria 5. Então ficaria com 1. 1 só. Então ficaria aqui com 1. Então isto me leva a crer que isto vai ser igual. A divisão deste por este vai ser aí 2 vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa que dizer aí 20. Então 20 teslas, tá bom? 20 teslas. Tesla aí que é a unidade da indução magnética, tá bom? Tesla. Então 20 Tesla é o seu dado. Número 16, a opção correta seria aí a opção que é B, tá? Vamos para o próximo número, que seria aí o número 17. 17, o que nos diz? Dizem, o valor da indução magnética num campo, num ponto, é de... Ok, a indução magnética já sabemos que é B, que equivale a 9 vezes 10 elevado a menos 5, que é teslas. Sabendo que o ponto dista, ou seja, a minha distância será de 0,03, não é? Isto aqui, em notação científica, fica 3 vezes 10 elevado a menos 2, assim que é. Qual é em amperes? O valor da intensidade da corrente que percorre o condutor retilíneo. Ah, ok. Queremos em amperes. E temos esta nossa constante aí, que é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, assim, não é? Então, vamos lá. Queremos em amperes. Você só precisa saber a fórmula da indução magnética, tá bom? Que é igual à indução magnética, ou seja, indução magnética é igual a dizer aí, esta constante aí, vezes aqui, vezes a intensidade, tá bom? Vezes a intensidade sobre 2 vezes o π, vezes a distância. A distância, vezes a distância. Assim que é. Vezes a distância. Simplesmente, com isto, você já sabe que nós estamos à procura do valor do que? Da intensidade. Porque queremos já saber aí a intensidade é o que? Em amperes. Amperes, tá bom? Queremos saber a intensidade em amperes. Então, neste caso, nós podemos rebentar com essa questão, convertendo a fórmula até que achemos o que? A intensidade. Isto equivale a dizer para mim, posso passar todo este dado para outro membro, está a dividir, vai passar para lá, vai multiplicar. Ou seja, seria B vezes 2 vezes o π vezes o raio, multiplicando, igual a dizer essa constante aí, vezes a intensidade. Então, eu ficaria com B vezes 2 vezes o π vezes o raio. Esta aqui está a multiplicar, passa, vai dividir aí, assim. Igual o que? A intensidade. Eu já achei aí o meu dado da intensidade. Então, a intensidade será igual, não é? Tendo achado o meu dado da intensidade, aí posso dizer que a intensidade é igual. O valor de B, já sabemos que é 9 vezes 10 elevado a menos 5, assim que é, vezes 2 vezes o π, vezes a distância. A distância eu já coloquei aí em o quê? Já coloquei aí na notação científica, que seria 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Sobre esta minha constante, que equivale a 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, intensidade vai ser igual. O que eu posso fazer? Vou fazer o quê? 9 vezes 10 elevado a menos 5. Vou simplificar este com este, tá bom? Esses dois simplificando. Então, vou ficar aí com vezes 3 vezes 10 elevado a menos 2. Sobre, simplificar esses dois significa que, porque este é maior que este, então a solução vem parar aqui no denominador. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 7, assim.
Então, intensidade vai ser igual. Aí, ok. O que eu posso fazer? Posso multiplicar este por este, não é? Aí posso. Se posso. Posso sim. Fiquei com 2, sim. Se posso multiplicar este com este. Multiplicando este com este, vou ter aí quanto? 27. 27 vezes 10. Pela regra da adição dos expoentes aqui, vou ficar com menos 5, menos 2. É isso que é. Vou ficar com menos 7 final. Menos 7, assim. Divisível por 2. Vezes 10 elevado a menos 7. Então a intensidade vai ser igual. A divisão de 27 por 2 vai ser 13,5. Vezes aí o 10 elevado. Aqui pela regra de potência nesses dois expoentes, vou ter menos 7. Este passa para cima, fica positivo 7. Vai ficar com 0. Então 0. Então minha intensidade vai ser igual a dizer 13,5 vezes... Ou seja, 3 vezes 5 somente. 3 vezes 5 o quê? Amperes. Só isto. Porque 10 elevado a 0 dá 1. Então 13,5 amperes, tá bom? 13,5 amperes é a minha solução para a questão número 17. A opção A, tá? Vamos aí para a próxima questão, que é a questão número 18. O que nos traz essa questão número 18, afinal de contas? Vamos lá ver aí. Disse o quê? Disse, a figura representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Qual é em Tesla a intensidade do campo magnético no ponto A? Ou seja, querem em Tesla. Se querem em Tesla, queremos o valor do quê? Da indução magnética, tá bom? Querem em Tesla, queremos o valor da indução magnética. Nós sabemos que indução magnética é igual a dizer constante de sei lá o que é igual aí de 2π vezes a distância. Só isto, você já arrebenta assim mesmo, sem precisar de muito, não. Ou seja, B vai ser igual. A minha constante é 4π vezes aí 10 elevado a menos 7 vezes a minha intensidade. Você acha a intensidade, desfocou a minha câmera um pouco. Você acha a intensidade olhando para este gráfico. Intensidade 4 amperes. Então aí vou ter 4 divisível por 2π vezes a distância. Você nota aí também que é 2 centímetros. Meu amigo, se eu tenho a distância, tá bom? Se eu tenho a distância em 2 centímetros, eu preciso converter essa distância para metros, tá bom? Nota bem isso aí. Estou a dizer que você precisa converter essa distância para metros. Convertendo isso aqui para metros seria dizer o quê? Seria dizer que isto aí fica 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Isto aí é notação científica. Então vou ter aí vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Então B seria igual este por este, assim que é. Posso ficar aí com 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 4. Divisível aí por 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Então, B seria igual. Eu posso simplificar este com este, tá? Ficando aí com 1 vezes 10. Pela regra de divisão de potências aqui, eu vou ter menos 7. Este passa para cima, fica positivo, sendo igual a 2. Vou ficar com menos 5, elevado aí a menos 5, tá? Menos 5 vezes 4, assim. Então, B seria igual 4 vezes 10 elevado a menos 5. Teslas, isto que é? Assim que se calcula o valor da indução magnética. Notou tudo, não é? É isto aí. Então seria aí 4 vezes 10 elevado a menos 5 Teslas. A opção correta aí seria, a minha opção correta seria C. Física não falha, desde que você aplica aí direitinho aí as fórmulas, tá? Vamos aí para a análise de uma questão de número 17. Dizem, uma das propriedades das ondas eletromagnéticas é A, tá bom? Você só precisa dizer qual é a propriedade das ondas eletromagnéticas, só isso. Então, dizendo aí qual é a propriedade das ondas eletromagnéticas, é só dizer que é interferências, tá? Quando você ouve aí uma interferência no seu celular ou qualquer coisa do tipo, é porque tem aí uma onda eletromagnética interferindo, tá? E vamos para o número 20. Vamos para o número 20. 20, que é a nossa última questão desta nossa primeira parte, tá bom? Diz aí, um corpo negro emite radiação térmica cujo comprimento de onda máxima é de... Vamos anotar os nossos dados. Comprimento de onda máximo é de 2 angstrom, tá bom? 2 angstrom, tá? A que temperatura em Kelvin se encontra esse corpo? Queremos saber a temperatura que se encontra. Não sabemos, mas sabemos que a constante de Boltzmann aqui é de 3
vezes 10 elevado a menos 3, tá? Assim. Então nós queremos saber a temperatura. Queremos saber a temperatura. Você tem que saber aí que comprimento de onda máximo é igual a dizer constante de Boltzmann sobre a temperatura. Olha, meu amigo, só de você saber isso já derrubou. É assim mesmo, só de saber isto você já derrubou. É assim mesmo, a física é isto, tá? Se eu quero o valor da temperatura, é só converter a fórmula, tá bom? Que eu ficaria aí com temperatura igual a B sobre variação, ou seja, sobre o comprimento de onda máxima. É só trocar de posição esses dois termos, tá? Ficaria G com igual. Constante de Boltzmann já sabemos que é 3 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Isto aqui está em angstrom. Nós precisamos deste dado em metros, tá? Nós precisamos deste dado em metros, porque estamos a falar do comprimento de ondas, tá? Então nós sabemos que 1 angstrom está para dizer 10 elevado a menos 10. 1 angstrom está para 10 elevado a 10 metros. Então é só dizer aí 2 vezes 10 elevado a menos 10. Simplesmente isto. Igual, vai ficar aí, a divisão deste por este vai ficar com 1,5, né? 3 por 2, 1,5 vezes 10. Pela divisão de potência, você ficaria aí com menos 3. Este passa para cima, seria positivo, ficando 10. Ficando aí com 7, assim, não é? Ficando com 7, isto que é? Aqui tinha 10, ficando com 7. Então, minha temperatura seria igual a dizer... este dado aqui é o dado correto, tá? Mas você tem que avaliar aí primeiro se esse resultado consta ou não. Você vai notar que ele não consta aí, o resultado. Ele não consta, tá? Ele não consta. Então aí falta uma coisa. Falta nós transformarmos este número decimal em um número inteiro. Ficaria aí 15 vezes 10. Esta vírgula está aqui. Se eu passo ela para trás, significa que aqui eu vou decrescer uma casa decimal. Passando ela para trás, decresço uma casa decimal, ficando aí com 6. Seja o que? Kelvin, já a unidade de temperatura no sistema internacional, tá bom, meu amigo? Então, seria 15 vezes 10 elevado a 6. 15 vezes 10 elevado a 6 é a nossa opção correta no nosso exame. Então, seria aí número 20, alternativa B. Então, meu amigo, isto foi mais uma resolução aí sobre o exame de Física 2021, 12ª classe, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa aí ficar